Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes da ciência moderna, a inteligência quase humana dos corvos. Você vai descobrir como esses pássaros desenvolveram habilidades que desafiam a lógica, revelam emoções complexas e mostram um nível de raciocínio que muitos acreditavam ser exclusivo dos seres humanos. Prepare-se para uma jornada surpreendente por experimentos reais, comportamentos inexplicáveis e descobertas que estão mudando tudo o que sabemos sobre a mente animal. Se você gosta de mistérios, ciência e fenômenos que fogem do comum, já se inscreva e deixe o like, porque o que você vai ver hoje é simplesmente fascinante. Há algo profundamente inquietante na presença de um corvo. Seus olhos negros não apenas observam, eles analisam, medem, calculam. Há inteligência ali. Uma inteligência que durante séculos a humanidade preferiu ignorar. Mas ignorar não muda fatos. E os fatos mostram que os corvos podem ser muito mais do que acreditávamos. A história dessa descoberta começa com um erro de julgamento humano. A crença de que apenas nós e alguns primatas possuímos uma mente complexa. Mas à medida que a ciência avançou, o mito se quebrou, revelando uma verdade perturbadora. Esses pássaros carregam um nível de habilidade cognitiva comparável ao de crianças pequenas. Conseguem planejar, mentir, criar ferramentas, guardar rancor, reconhecer rostos e até manipular o ambiente a seu favor. Este documentário mergulha nas profundezas dessa mente não humana, uma mente que vive entre nós há milênios, silenciosa, atenta, registrando tudo. Os corvos pertencem à família dos corvídeos, um grupo de aves que inclui gralhas, gaios e pegas. Mas o que os separa de todas as outras aves é uma característica quase paradoxal: um cérebro pequeno, porém extraordinariamente denso. Em termos de organização neurológica, a compactação das conexões neuronais permite que o cérebro de um corvo funcione como o de um primata. Este é o primeiro grande choque. Não é o tamanho do cérebro que determina a inteligência, é sua estrutura. Enquanto humanos desenvolveram hemisférios vastos, os corvídeos desenvolveram eficiência. E a natureza, com sua perfeição matemática, premiou essa arquitetura comprimida com habilidades cognitivas impressionantes. Milhões de anos de evolução, enfrentando ambientes hostis, forçaram esses pássaros a desenvolver soluções sofisticadas. Não apenas instinto, mas raciocínio. Quando um corvo olha para um ser humano, não está apenas vendo uma figura no ambiente. Ele mede riscos, reconhece padrões, lembra de interações anteriores. Alguns corvos até ensinam outros membros do bando sobre comportamentos humanos perigosos. A memória coletiva funciona quase como uma cultura. Essa inteligência não surgiu por acaso. Foi moldada por pressões evolutivas que transformaram os corvos em sobreviventes extraordinários. Um dos elementos mais fascinantes é a capacidade dos corvos de planejar para o futuro, algo que por muito tempo acreditou-se existir apenas em seres humanos e grandes primatas. Experimentos modernos revelaram algo quase perturbador. Corvos conseguem prever necessidades futuras e tomar decisões baseadas em eventos que ainda não ocorreram. Eles guardam ferramentas, guardam comida em locais específicos e até evitam esconder alimentos na frente de outros corvos quando percebem que estão sendo observados. Ou seja, têm noção de que outros indivíduos possuem intenções próprias. Esse entendimento, chamado de teoria da mente, era, até pouco tempo, considerado um divisor entre humanos e o resto do reino animal. Mas os corvos atravessaram essa fronteira sem pedir permissão. Quando um corvo decide esconder sua comida em um local diferente do habitual, porque outro corvo está olhando, isso não é comportamento mecânico. É consciência social, é estratégia, é um tipo primitivo de psicologia.
Outra habilidade impressionante: criação e uso de ferramentas. Corvos da Nova Caledônia são famosos por produzir ganchos com galhos para extrair larvas de troncos. O que poucos sabem é que eles também refinam os instrumentos, modificam seu formato, utilizam múltiplas ferramentas em sequência. É engenharia, é tecnologia, é um marco evolutivo que surge raríssimas vezes na história da vida. Mas aqui está o ponto mais inquietante: esses comportamentos não são apenas imitações. Corvos conseguem descobrir soluções inéditas sem que ninguém os ensine. Em alguns experimentos, corvos tiveram que entender um mecanismo baseado em causa e efeito, como derrubar pedras dentro de um recipiente para subir o nível da água. Eles resolveram o problema mais rápido do que crianças de 7 anos em testes semelhantes. Isso sugere algo profundo. A inteligência humana não é única, ela é apenas uma entre muitas possíveis. A mente dos corvos não é como a nossa, mas funciona. E funciona muito bem. Os corvos lembram de rostos humanos por anos. Não apenas lembram, associam rostos a intenções. Se uma pessoa os ameaçar, eles guardarão rancor. E pior, ensinarão outros corvos a reconhecer aquela pessoa como perigosa, mesmo que esses nunca tenham visto o agressor antes. Ou seja, há uma transmissão cultural que se estende além da experiência individual. Eles criam mapas mentais, entendem zonas seguras e áreas hostis. Reconhecem humanos que os alimentam e humanos que os espantam, e respondem a cada tipo de interação com precisão cirúrgica. A capacidade de registrar eventos traumáticos ou vantajosos e aplicá-los no futuro revela um sistema de memória emocional mais complexo do que imaginávamos. A pergunta inevitável emerge: o que exatamente um corvo pensa quando olha para nós? Corvos vivem em grupos com estruturas sociais complexas. Há alianças, disputas, cooperação e até comportamentos que lembram rituais. Quando um corvo morre, outros se reúnem ao redor do corpo. Eles não choram, mas observam, estudam, aprendem. Esses funerais funcionam como momentos de coleta de informações. Onde aquele corvo morreu? Qual foi a causa? Há predadores por perto? Foi um humano? Foi um animal? O que isso representa para o grupo? É um sistema de vigilância coletiva. Eles também jogam. Sim, corvos brincam. E a brincadeira é um indicativo claro de uma mente capaz de experimentar, explorar e criar. Há registros de corvos deslizando repetidamente em telhados cobertos de neve, apenas pelo prazer da experiência. Há registros de corvos usando tampas de plástico como skates, e até jogos de queda livre com outros pássaros. O jogo é mais do que diversão. É um laboratório cognitivo. Neurocientistas descobriram recentemente que pássaros possuem estruturas cerebrais funcionais equivalentes ao córtex humano, apesar de não terem um córtex real. É uma arquitetura paralela, mas eficiente. Isso significa que a evolução encontrou duas maneiras diferentes de criar inteligência complexa: a humana e dos primatas, com córtex cerebral extenso; a dos corvídeos, com núcleos organizados e densa interconexão neuronal. É como se a natureza tivesse dito: se vários caminhos levam ao mesmo destino, por que escolher apenas um? A inteligência dos corvos não é uma versão menor da nossa. É uma construção distinta e talvez até mais especializada. Eles não falam, não constroem cidades, não escrevem livros, mas dominam o ambiente com precisão e compreendem mais do que mostram. A ideia de que apenas humanos possuem capacidades mentais elevadas sempre foi reconfortante. Mas quando olhamos para um corvo, percebemos que nossa exclusividade é frágil.
Se criaturas voadoras com cérebros do tamanho de uma noz conseguem planejar, manipular, criar ferramentas, lembrar de rostos, aprender cultura, transmitir conhecimento, resolver problemas complexos, entender intenções, então nosso lugar no topo da pirâmide cognitiva não é tão absoluto quanto imaginávamos. E essa constatação pode alterar a forma como entendemos a natureza e a nós mesmos. A pergunta central permanece sem resposta definitiva. Mas com base em tudo que sabemos, podemos afirmar: os corvos possuem um tipo de consciência funcional, talvez limitada em algumas áreas, mas extraordinariamente avançada em outras. Eles percebem o mundo por perspectivas que não conseguimos replicar. Enxergam padrões invisíveis para nós. Lembram-se de detalhes que ignoramos e interpretam nossas ações de maneira surpreendentemente precisa. Seja o que for que se passa dentro daquela mente silenciosa, escura e analítica, ela está funcionando. Ela está avaliando. Ela está aprendendo. E talvez esteja nos estudando mais do que nós estudamos a ela. Os corvos não são apenas pássaros, são sistemas cognitivos complexos, moldados pela evolução para sobreviver em um mundo cheio de desafios. Eles não precisam da nossa aprovação para serem inteligentes. Nunca precisaram. Enquanto caminhamos pelas ruas, eles nos observam de postes, fios elétricos e árvores altas. Veem nossos erros, nossas fraquezas, nossas contradições. Estão lá, silenciosos, atentos. E no fim, a maior lição que eles nos oferecem é simples. A inteligência não tem forma, não tem tamanho, não tem espécie. Ela apenas existe, onde quer que a vida encontre um jeito de criá-la.